Romanos 4, parte 1. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. A gente está estudando Romanos 4, eu vou fazer aqui um comparativo daquilo que o apóstolo Paulo fala acerca de Abraão e suas obras e o que Tiago também fala a respeito de Abraão e as suas obras. Porque muitos de nós, inclusive eu também, achava que a Bíblia ela se contradizia nesse ponto, porque Tiago ele fala que a fé sem obras ela é morta. Então, Abraão ele foi justificado por causa das obras. E aí vem o apóstolo Paulo e diz que não foi por causa das obras, mas foi por causa da fé. Então, a gente vai hoje fazer o comparativo aqui dessas duas palavras para a gente compreender se esses homens estão se contrapondo um ao outro ou se eles estão falando sobre a mesma coisa, porém de pontos de vista diferentes. Tá bom? Portanto, o que tiremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Isso está descrito em Gênesis 15, versículo 6. Agora a gente vai para Tiago 2, a partir do versículo 20, para a gente fazer essa comparação entre essas expressões. Tiago é o meio-irmão de Jesus, né, como vocês sabem, e ele era do partido dos judeus, né, da circuncisão, aqueles que ainda tinham algumas tradições judaicas, levavam essas coisas ainda adiante, tinha respeito e andavam nessas tradições, em algumas delas, não em todas, mas algumas delas. Então ele diz assim: insensato, quer certificar-se de que fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então, aqui o apóstolo Paulo diz que ele foi justificado não por obras, mas pela fé. Mas por quê? Porque, veja, o Tiago, como eu acabei de dizer, ele era do partido dos circuncidados, dos judeus. Portanto, ele seguia algumas daquelas tradições judaicas as quais o apóstolo Paulo ele não seguia mais, porque ele foi comissionado por Deus para levar o evangelho da graça, o evangelho que a gente, do início ao fim, é pela fé. Então ele faz aqui uma demonstração, e o Tiago fala exatamente a mesma coisa, porém ele diz o seguinte, que aquelas pessoas lá, das quais ele faz parte, os judeus, que defendem a sua fé. Mas veja, se a fé ela não produz as obras, que tipo de fé infrutífera é essa? É isso que ele está dizendo. Porque a verdadeira fé que procede de Deus, que é apreciada por Deus, como está descrito em Hebreus 11, é uma fé que ela produz os seus efeitos. Entende? Não é uma fé vazia, simplesmente de falar. Como o João também fala sobre isso, né? Ele fala sobre o amor. Então, veja, tudo que vem de Deus tem que produzir algo bom, porque cada semente produz segundo a sua espécie. E a fé é um dom do Espírito. O amor é um fruto. Então, Abraão demonstrou a fé dele através das obras, porque por ele crer em Deus, por ele levar em consideração as palavras de Deus, ele simplesmente saiu da terra dele, da casa dos parentes dele, e foi para uma terra completamente diferente, distante, que ele nem, na verdade, ele nem sabia onde era. Ele nem sabia para onde ele estava indo. E quando aqui
esse caso, né, que Tiago está relatando, a fé, ela precisa produzir obras. A fé, ela precisa produzir alguma coisa. Não adianta a gente dizer que tem fé se a nossa fé, ela não produz nada. Que tipo de fé é essa? Então, é uma fé que não procede de Deus. É uma fé que não pode agradar a Deus, porque é uma fé que é apenas de falar. É uma fé humana, é uma fé rasa. Então, Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus e ele saiu da casa do seu pai, né, da sua parentela, ele foi para um lugar que ele nem sabia para onde estava indo, foi porque ele acreditou, foi porque algo dentro dele se alegrou quando ele ouviu a voz do Senhor dizendo: saia, que eu te mostrarei. Então, ele levou a sério as palavras de Deus. Ele foi um homem muito especial, porque através desse homem, todos nós fomos declarados semente, né, sua descendência aqui na terra. E foi através dessa descendência que Jesus Cristo pôde vir como um homem terreno, como a legalidade que Deus encontrou, uma aliança entre os homens. Por quê? Porque se Satanás está aqui no mundo, ele está de forma invasiva, ele é um ladrão. Ele está aqui por usurpação, mas Deus não age da mesma forma. Apesar de Deus ter criado todas as coisas, ele fez o mundo para os homens, esse mundo terreno, o mundo físico, o planeta, Terra, e, enfim. Essa habitação aqui para os seres físicos, seres humanos, e não para espíritos. Então Deus fez uma aliança, ou seja, céus e terra, com Abraão. E Abraão, ele cumpriu a sua parte, ainda que Deus tenha interrompido ali, porque foi o suficiente para Deus ver que aquele homem estava verdadeiramente com o seu coração íntegro diante dele. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é a mesma coisa que Tiago está dizendo, só que Tiago está vendo da parte dos homens. Veja, como é que alguém vai acreditar no que eu falo? Por exemplo, estou dando um exemplo como ser humano. Como alguém vai acreditar na minha fé, que eu tenho fé, se a minha fé não produz algum tipo de obra? Como? Como é que eu vou demonstrar a minha fé aqui no mundo, manifestar a minha fé aqui no mundo, se eu não trouxer nada à existência? Através dela. Porque o que é a fé? Fé é a certeza daquilo que nós cremos, que nós esperamos, né? Que nós acreditamos, e a convicção de fatos que verdadeiramente ainda não aconteceram, mas a gente sabe que vai acontecer porque a gente já vislumbrou isso dentro de nós, na nossa consciência, na nossa convicção. A gente sabe que Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele, o que ele fala na palavra. Então, se a gente dá credibilidade à palavra de Deus, como é que a fé vem? A fé vem não é pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus? Então, quando essa fé se manifesta, então essa fé precisa produzir algo. E esse algo é o que está na palavra. Então, a gente traz a existência aqui no mundo físico através de quê? Através da nossa fé. Então, essa fé, ela precisa trazer isso. Ela precisa trazer o fato, a materialização, entende? Aqui no mundo físico. Tem que trazer um resultado. Tem que trazer um fruto. E Abraão demonstrou isso de várias formas, desde o início até o fim. Abraão, ele saiu da casa dos pais dele para uma terra que Deus ia mostrar. Que Deus não é físico, Deus é espírito. E Deus falou com ele, ele creu e simplesmente obedeceu. Então, a obediência de Abraão não se deu por conta de algo que ele viu no mundo físico, mas algo que ele creu dentro do coração dele, em Deus, no Deus dele, no Deus dele. Então, ele creu nisso. Ele creu quando ele teve que escolher entre ir para um lugar ou outro com Ló. Ele deixou, olha a confiança dele em Deus, ele deixou que Ló escolhesse para onde ele quisesse ir, que ele simplesmente iria para o lado oposto, simplesmente para não disputar com o próprio sobrinho um pedaço de terra. Por quê?
porque Deus tinha dito para ele que aonde ele pisasse a planta dos pés dele, Deus lhe daria. Então, quando ele se separou, Deus apareceu para ele e disse: Abraão, se você puder contar as estrelas, esse será o número da tua descendência. Mas aí ele disse: mas como pode ser isso se eu não tenho nenhum filho meu mesmo, e quem vai herdar os meus bens é o meu servo? E Deus disse: não, não vai ser assim. Ele creu. A Bíblia diz que ele creu contra a própria esperança, porque ele já era velho e Sara era estéril e também já estava idosa. Então, isso é uma confiança infantil. Como a gente fala, é quando uma criança, né, os nossos filhos são pequenininhos e eles confiam tanto na gente, que ainda que a gente esteja fazendo algo que não vamos dizer assim, mais apropriado, eles continuam confiando em nós. Se nós jogarmos eles para cima, eles confiam que nós vamos estar lá embaixo para pegá-los e rir. E acha bacana, acha legal. Tamanha é a confiança. Então, essa é a confiança de um filho no pai, na mãe. Assim era a fé, a confiança que Abraão depositava em Deus. Então, é sobre isso, entende? Já o apóstolo Paulo, então veja, Tiago está trazendo as obras, a manifestação da fé de Abraão. Porque se Abraão tivesse ouvido a voz de Deus e tivesse continuado no lugar dele, qual seria o fruto que a fé dele estaria gerando? Qual era a demonstração da fé que ele estava tendo em Deus? Se ele não tivesse saído lá da terra dos pais dele, se ele não tivesse deixado Ló escolher, sabendo, confiando em Deus, que qualquer lugar que ele fosse, Deus lhe guiaria, lhe daria. Se ele não tivesse ido oferecer Isaac, conforme Deus tinha pedido. Então veja, Tiago, ele fala do sentido dos homens, aqui da manifestação da fé aqui entre os homens. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando da visão de Deus. Entende? O apóstolo Tiago está falando os frutos, né, a materialização dessa fé aqui diante dos homens, porque se os homens dizem que têm fé em Deus, mas não tomam nenhuma atitude com relação a essa fé, então essa fé ela é inútil. Uma fé inoperante, ela não tem, ela não é, vamos dizer assim, não é vista diante de Deus e nem diante dos homens, entende? É isso que ele está dizendo. Ora, para você se vangloriar da sua fé, para você falar de fé comigo, você tem que mostrar as suas obras através da sua fé. Porque uma fé que não demonstra através de obras, então essa fé é morta, é uma fé inútil, porque não trouxe nada à existência, e perde o significado da fé. Hebreus 11 diz assim, olha, ora, a fé é a certeza de coisas esperadas e a prova de fatos que não são vistos. Então, veja, como é que vai ser materializado aqui a fé se ela não for colocada em ação? Então, ela já está, ela é algo nulo, é algo que não tem efeito desde a sua, né, desde o início. Então, e se isso não se materializar, se a pessoa não fizer uso da fé, se a fé não trouxer a existência, né, aqui nesse mundo, o que está no mundo espiritual, no reino de Deus, para nós, então essa fé não existe. É uma fé que ainda está ali incubada, né? Vamos dizer assim. Agora, diante de Deus, que vê todas as coisas, que conhece o coração, que sabe, desde o início até o final, de toda a existência da humanidade, ele sabe e pode dizer quem tem fé e quem não tem. Qual é a fé que pode ser utilizada e aquela que não pode ser utilizada antes da pessoa praticar qualquer coisa. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Então a gente vai ver isso daqui agora, tá bom? E aí a gente vai ler depois ali o iniciozinho, como é que Tiago chegou a esse tipo de entendimento e para ele fazer esse comparativo. E ele eu costumo dizer que o Tiago não tem papas na língua, né? Ele era um homem que devia ser um homem muito assim, muito direto, muito real. Então, assim, e assim, às vezes até meio duro, né? Então, aí ele continua dizendo, né? Aqui o apóstolo Paulo em Romanos 4, tá? Versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor,
mas sim como dívida. Sim, ora, se a pessoa... Aí, veja o que ele está argumentando em termos humanos. Ora, se as obras que Abraão praticou foi só pelas obras que Deus levou em consideração, então não seria pela fé. Seria, não é? Não seria nada nem pela fé, nem seria gratuito. Seria um pagamento, porque ele praticou certas coisas. Ora, um trabalhador que trabalha, que cumpre o seu dever, ele, quando recebe o pagamento, ele não recebe um pagamento porque, olha, que dádiva, que presente. Não. Ele recebeu como a dívida daquilo que ele prestou. Não é? É a compensação daquilo que ele fez. O justo pagamento é diferente. Então, olha o que o apóstolo Paulo quer construir dentro de nós. Olha o pensamento, a consciência que ele quer construir dentro de nós. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Veja, por exemplo, quando simplesmente Abraão não tinha feito nada ainda, mas Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não foi? Até então, ele não tinha feito nada, ele só foi. Ele saiu e foi aonde Deus estava guiando ele, ali no deserto. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Ou seja, no Salmo 32, que nós lemos no versículo 1 e 2, Davi diz assim, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Veja, os pecados apagados. Era porque a pessoa merecia? Não, ela não praticou. Como ela pôde ter? Porque alguém trocaria ali de lugar com essa pessoa. Alguém que ainda não tinha chegado em cena nesse mundo. Veja, Deus é Deus de fé. Deus trabalha trazendo à existência aquilo que ainda não existe. É assim que Deus age. Muitas pessoas, às vezes, muitas vezes colocam em xeque as palavras de Deus porque coisas ainda não se cumpriram. Mas veja, não é porque elas ainda não se cumpriram que elas não se cumprirão. E nós vemos isso através de toda a palavra de Deus. Por exemplo, o Messias já estava descrito. E apesar de muitos não acreditarem, ele veio. E ele veio cumprindo tudo que estava sendo dito a respeito dele. Então, o que o profeta Davi está dizendo aqui, já vislumbrando isso. Como é maravilhoso quando Deus não imputa ao homem, ou seja, não atribui ao homem aquilo que ele merece, que seria um justo castigo pelas suas más obras. Sendo Deus justo, sendo Deus santo. Mas Deus não faz isso. Embora ele tenha deixado as pessoas fazerem todas as coisas desde, como nós vimos aqui, desde o início do mundo, antes de ser dado a lei. Mas houve um tempo do resgate. Houve um tempo, quando Jesus veio, que ele saiu resgatando toda essa galera aí que não merecia. Todos, porque todos pecaram. Todos que estavam sem a lei e aqueles também que estavam debaixo da lei. Todos estavam no mesmo balaio. Eram homens naturais e pecadores. Então, o que prevendo esse tipo de situação, Davi, isso daqui está falando sobre Cristo. Da obra de Cristo. Essa passagem, essa palavra que está escrita em Salmo 32, Salmos 32, versículo 1 e 2, está se referindo à obra de Cristo. O que viria a acontecer. Que os homens não estariam mais debaixo daquela carga pesada da lei, para que pudessem eles mesmos serem justificados por causa da sua conduta, quando na realidade ninguém poderia ser. E quando não tropeçava numa coisa, tropeçava em outra. E todos nós somos assim. Ninguém ainda
ainda aqui atingiu a maturidade a ponto de não tropeçar em coisa alguma, como diz até Tiago, né? A gente tropeça até no que fala. Muitos de nós tropeçam muito, né, com a língua. Muitos emprestam até a língua para as coisas malignas, né? Da mesma boca sai bênçãos e maldições. Então, e Deus, se fosse o caso, né, Deus já teria fulminado aí muita gente. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque nós estamos na dispensação da graça. Não é que ele coloca essas coisas debaixo do tapete, mas é porque alguém, ou seja, o próprio filho dele, pagou por esse, vamos dizer assim, por esse salvo-conduto que nós recebemos em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo. E o mundo ainda só não foi sentenciado de uma vez, não foi condenado de uma vez, não foi efetivamente destruído por causa dessa dispensação. Porque o pastor ainda está procurando as suas ovelhas. Existe um tempo aí ainda. Senão, pelas coisas que a gente vê que acontecem no mundo, né, Deus ele é muito paciente. Mas a paciência de Deus significa salvação. Não é ele ser conivente, mas é salvação para aqueles que buscam, para aqueles que desejam, para aqueles que anseiam. Como que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos buscando aprender mais sobre o nosso Senhor. Nós estamos lendo as Escrituras. Então, diferente, né, de Tiago, que está trazendo da ótica dos homens, né, o apóstolo Paulo, ele aqui está falando de Deus, da parte de Deus, está mostrando da parte de Deus para os homens. Ele está fazendo o contrário. Ele está mostrando o contrário. Independente das obras, veja, eu vou fazer isso. Independente das obras. Por quê? Aí ele vai continuar explicando. Versículo 8. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? Tem. Culpa tem. Mas ele não atribui. Por quê? Porque Deus, de repente, passar a mão na cabeça do que é errado e fazer certo aquilo que é errado, como o mundo faz. Não. Aqui, o salmista Davi, ele estava usando a sua atribuição de profeta. Ele estava profetizando sobre essa dispensação que nós estamos vivendo agora. O Deus que justifica o ímpio. Como pode Deus, que é justo, o que é o ímpio? O ímpio não é o culpado? O ímpio não é aquele que pratica impiedade? Que vive na impiedade, fazendo coisas erradas, não é? Esse é o ímpio. Como que pode um Deus justo justificar um ímpio? Ele pode, através de Cristo, tornando o justo, pegando o justo, tomando o justo e dando em favor dos injustos. Então, se hoje nós recebemos essa dádiva da justiça, não é por mérito nosso, é por mérito de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele começou por Abraão. Veja, Abraão ali, quando ele mentiu para o faraó, lá, aquele egípcio, dizendo que Sara, mas é uma meia mentira, porque Sara era sua meia-irmã. É mentira. Mentira. Ele disse para aquele homem, para aquele rei lá, aquele soberano, que era sua irmã, com medo daquilo que pudessem fazer com ele, devido a Sara ser tão bonita. Veja, ali Sara deveria ter aproximadamente 60 anos. 60 anos, um rei ímpio. Veja, o que ele estava vendo ali não era nada espiritual, porque uma pessoa terrena e ímpia, ela não é um lado espiritual que ela vê, é algo terrível, né? Algo trevoso. Então não era isso. Ele realmente, Sara, deveria ser uma mulher muito bonita. E aos 60 anos, isso é graça. Isso é mera graça. Ela recebeu, ela foi agraciada por Deus com uma beleza e uma juventude fora do comum. Então, ele com medo do que aqueles homens pudessem fazer com ele, veja, aquela época, né, as coisas funcionavam dessa maneira, uma certa barbárie até, né, mas era assim que funcionava. E ele com medo, o que ele fez? Ele mentiu. Aí o faraó pegou a Sara para
o seu harém pessoal. Mas aí Deus apareceu para ele em sonho e ia castigar, né, todos ali por causa daquela atitude. E aí o homem disse, não, eu estou inocente, eu não sabia. Ele disse que era irmã. E aí Deus disse, não, tudo bem, exatamente por você ser inocente, é que eu estou aparecendo para você. Eu me manifestei a você justamente por você ser inocente. O ato foi dele. O ato falho foi dele. Mas ele é profeta, ele vai orar por você. Isso não é graça? Ora, o que Abraão merecia? Abraão merecia, né, algumas chicotadas, ser expulso lá do Egito, né? Mas não, saiu com mais riqueza do que ele tinha. Saiu ainda mais rico do que ele era. E ainda, olha, leva a tua mulher e vai embora. E olha, toma aqui alguns gados, algumas ovelhas, algumas coisinhas aqui e vaza, vai embora, vai embora. Vai embora. Isso é graça de Deus. Ou seja, ele recebeu aquilo que ele não merecia. Ele já desfrutava da graça de Deus. Então Deus não atribuiu a ele aquilo que ele merecia. Por quê? Porque ele viu em Abraão, veja, ele viu antes de Abraão praticar aquilo que até hoje nós conhecemos, né, que é o sacrifício de Isaac. Antes de Isaac nascer, Deus já tinha visto essa fé em Abraão. Então, Deus estava antecipando, acreditando na conta de Abraão, veja. Ele estava acreditando, como diz Tiago, ele acreditou na conta de Abraão antes de Abraão fazer. Entende? Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. É sobre a visão de Deus sobre os homens. Acima dos homens. Antes de cada um de nós fazermos qualquer coisa, Deus já sabe tudo o que nós vamos fazer. Antes mesmo de a gente nascer. Como diz o Salmo 139. Quando a gente ainda está ali, sendo gerado no ventre da nossa mãe. Somos uma matéria informe ainda. Estamos sendo, né, gerados ali, sendo formados ali no ventre. Ele já sabe todos os nossos dias. Antes de qualquer um deles vir a existir, Deus já sabe. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é fazendo a gente ver pela ótica espiritual. Então, o apóstolo, ele nos aponta a forma espiritual. E Tiago está mostrando a parte prática da coisa para os homens. Porque nenhum homem pode alegar que tem fé em Deus se ele não age de acordo com essa fé. Então, Tiago está falando sobre as coisas visíveis, sobre aquilo que é manifesto através da fé, o que a fé pode fazer, e o apóstolo Paulo está falando sobre a visão espiritual, sobre o que Deus vê, por que Deus faz. Da mesma forma, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Ora, ali no ventre, Deus disse isso antes deles nascerem. Mas não existiam obras ali. Não existiam obras em nenhum dos dois que estavam no ventre da mãe. Isso é Deus. Ele pode. Nós não. Ele pode, quando ele julga, quando ele faz, ele tem razão, como nós aprendemos na aula passada. Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para a gente é que Deus não escolhe pessoas erradas. Em absoluto. Ele não faz nada fora de tempo, ele não se antecipa e ele não erra. Entende? Tiago está falando da manifestação dessas coisas aqui no mundo físico, de forma visível e clara. Se eu quero ser conhecida diante das pessoas, estou dando um exemplo, tá? Por favor. Se eu quero ser conhecida diante das pessoas por uma pessoa de fé, como uma pessoa de fé, então eu preciso ter obras que comprovem essa minha fé. Se for uma fé simplesmente de boca, o apóstolo Tiago está dizendo, isso não é válido.
Mostre a sua fé sem obras, que eu mostrarei as minhas obras através da fé. Entende? Então, o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele está falando da forma espiritual. Ele está dizendo que antes de praticarem determinadas coisas, Deus já sabe quem vai praticar o quê. E é por isso que ele escolhe cada um, sabendo que essa pessoa vai ser justificada, ela vai poder ser justificada. Ainda que a fé seja bem pequena, não importa. Se essa fé levar a pessoa à obediência a ele, a Deus, ele vai fazer com que essa fé produza coisas extraordinárias. E quando a gente menos perceber, a gente já vai estar andando nela, a gente já vai estar colhendo os frutos dessa manifestação. É assim que Deus faz. Ele não precisa das coisas importantes e mirabolantes do mundo. Ele pega as coisas pequenas e transforma elas em coisas excepcionais e eternas, que têm duração muito maior do que essas coisas excepcionais aí do mundo. Então, vocês conseguiram compreender essa diferença entre o apóstolo, a ótica do apóstolo Paulo e a ótica de Tiago? Estou falando sobre a mesma coisa, mas cada um está levando a percepção, um tipo de percepção. Um é a ótica dos homens e o outro é a ótica de Deus. Versículo 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? É exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo está trazendo. Ou seja, seria aqueles que têm a obediência à lei, somente para aqueles que têm obediência à lei, ou para aqueles que nem sequer têm a lei? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Foi creditada como justiça. Veja, é igual quando a gente usa, por exemplo, um cartão de crédito. O cartão de crédito não é o dinheiro em si, mas a gente não paga. Não compra as coisas com ele, e depois a gente vai lá e paga o cartão de crédito quando a fatura chega. É isso que Deus faz, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Então é como se ele desse, né, um crédito. Ele deu o crédito a Abraão antes de Abraão manifestar de forma física, terrena, as suas atribuições. Entende? Essa é a diferença. Sob quais circunstâncias? Olha aí agora. Sob quais circunstâncias? Debaixo de que circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Então, antes de Abraão ser circuncidado, ou seja, antes da marca da circuncisão ser feita em Abraão, Deus já lhe tinha acreditado essa fé como justiça, antes dele se tornar circuncidado. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Viu? Primeiro Deus o condecorou como, né, alguém cheio de fé, e só depois veio a marca da qual hoje os judeus se vangloriam de serem circuncidados. Mas Abraão recebeu o crédito de ser justificado pela fé através das suas obras antes dessa marca acontecer. Por quê? Olha como que Deus ele é sábio em tudo que ele faz. Ele fez isso justamente para nos colocar nessa descendência de Abraão, para que ele fosse o pai da fé, tanto daqueles que são circuncidados, quanto dos que não são circuncidados. Então, nós não precisamos circuncidar-nos, nem ficar por aí fazendo os atos e as tradições judaicas, porque nós já recebemos todas essas coisas através de Cristo Jesus. Então, veja, olha, como foi o caminhar de Deus na história, né? Então, Deus foi alinhando historicamente as coisas dos homens às suas coisas celestiais. Ele foi alinhando o espiritual com o terreno, de forma justa, de forma séria, muito bem fundamentado, sem colocar nada fora de contexto, nada fora dos eixos, sabe? Tudo alinhado, tudo perfeito, tudo bem justificado e bem fundamentado, para que depois não viesse nenhum tipo de poder ou potestade colocar em xeque aquele que hoje nós temos como a rocha inabalável, como a pedra
que os construtores rejeitaram, né, que veio ser a pedra angular, que é o firme fundamento, que é Jesus Cristo. Então, veja como Deus foi paciente, como ele foi engendrando todas as coisas, respeitando as próprias leis que ele mesmo tinha criado para reger esse mundo, esse universo, essa parte física, que é o planeta Terra. Ele mesmo que fez as leis físicas, as leis químicas, as leis, enfim, todas as leis foi Deus quem criou. E ele respeitou todas elas, inclusive as leis dos homens. Ele não passou por cima de nenhuma. Ele andou respeitando todas para que ele tivesse esse firme fundamento, para que hoje nós não precisássemos ser envergonhados quando nós nos colocarmos debaixo da soberania de Cristo. Então, nós não devemos nada para o maligno, nós não devemos nada para ninguém, porque nós estamos em Cristo. E Cristo, ele cumpriu cada detalhe. Cristo veio debaixo de uma série de regulamentações, vamos dizer assim. Deus, como justo juiz, ele não pode errar, ele não pode cometer erros, não pode cometer nenhum tipo de injustiça, senão o próprio trono dele ruiria. E, obviamente, Deus não é nenhum... como é que eu posso dizer, nenhum iniciante, né? Nenhum noob, né? Ele não é nenhum precipitado, Deus é Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Viu? Então, Deus faz as coisas antes, Deus ele é o único que pode fazer isso, tá? O que o apóstolo Tiago está dizendo é justamente depois que essas coisas já acontecem. Tá bom? Depois que isso já chegou aqui no mundo. O apóstolo Paulo está falando antes delas virem a se manifestar. O apóstolo Paulo está falando de coisas eternas, coisas invisíveis. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, viu? Abraão, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então, a justiça nos foi creditada. E antes que nós possamos fazer qualquer coisa, a justiça já nos foi creditada. Então, quando a gente chegar diante de Deus, quando a gente orar, quando a gente pedir, pleitear algo diante de Deus, a gente tem que orar a partir desse crédito que a gente já tem. É como se a gente recebesse um cartão de crédito e pudesse usar ele. Entende? E foi Deus que pagou, no caso. No caso desse cartão de crédito, esse crédito, né, vem de Deus e não de nós. Então, e é igualmente o pai dos circuncisos, viu? Como o apóstolo Tiago está falando lá na epístola dele. Né? Abraão, ele é tanto o pai dos incircuncisos, que somos nós, como dos circuncisos, que são eles, os judeus. Agora, muitos judeus, se ele estava falando daquela forma, é porque provavelmente muitos judeus deviam estar ali, se vangloriando, né, da sua fé, das suas tradições, do fato de ser judeu, como o apóstolo Paulo já vem também falando aqui, né, desde ali o capítulo 2, né, ele vem falando ali sobre quem é judeu só na carne. Para Deus, o judeu verdadeiro é o judeu que está em Cristo, que tem a mesma fé de Abraão, que manifesta a mesma fé de Abraão. Então, a gente vê que os apóstolos estão falando sobre as mesmas coisas, só que estão abordando ângulos diferentes. Então, não é porque estão abordando ângulos diferentes que a gente vai dizer que estão se contradizendo. Isso não é verdade. Tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Tem coisas que verdadeiramente são um pouco difícil de compreender, mas se voltar aí o vídeo de trás para frente para trás, vocês vão conseguir, tá bom? Ele é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, viu? Antes de passar pela circuncisão. Então, eles não podem se vangloriar, porque eles são circuncidados, em detrimento de nós que não somos circuncidados, porque Abraão é o pai. Olha como Deus é maravilhoso, né? Não adianta vocês ficarem brigando por causa de circuncisão, porque o mesmo pai Abraão de vocês é o pai deles também. Porque Abraão foi creditado, né? Ele foi declarado justo antes de receber a marca da circuncisão. Então,
Não tem por que vocês chutarem os que estão fora da circuncisão, sendo que vocês estão debaixo da mesma paternidade de Abraão. Então tem alguma coisa errada. Para que vocês chutem os outros por causa de circuncisão, vocês vão ter que se chutar, porque a marca veio depois da promessa. Primeiro veio a promessa e depois veio a marca. Olha como Deus faz as coisas. Para que todo homem, né, seja mentiroso e ele seja verdadeiro. Viu? Então, quando a gente achar que a Bíblia está se contradizendo, molha o bico mais um pouquinho que você vai ver que não está. Vini, você pode ler, por favor, Romanos 9, versículo 8. Você também, Isaac, vai, pega aí. Isso versículo 8. Quero dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. E aqui tem uma nota que fala, isto é, os descendentes de Abraão por meio de Ismael, o filho que ele teve com Agar. Sim, porque o filho natural não foi Ismael, não foi ali a Sara com aquela ideia maravilhosa de, já que ela não podia gerar um filho, ela deu a escrava dela para que gerasse um filho por ela. E isso não foi o plano de Deus. Então esse é o filho natural. E não são esses que são os filhos de Deus. E não são esses que são os da promessa de Abraão, os filhos da promessa. Mas sim de Isaac, os que vieram por Isaac, não por Ismael. O apóstolo Paulo faz também uma semelhança a isso lá em Gálatas, lembra? Quando ele fala, então, são os que são filhos da escrava, que é a Jerusalém atual, aqui terrena, e os que são filhos de Isaac, que são os filhos da promessa, os filhos de Sara. Entende? Como é que está a sua aí, Isaac? Isso significa que os descendentes físicos de Abraão Descendentes físicos de Abraão, não são necessariamente filhos de Deus. ou seja, não são necessariamente os descendentes de Abraão físicos, não são necessariamente os filhos de Deus. Por quê? Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Ou seja, os filhos que vieram através de Isaac, que é o filho que nasceu através da promessa de Deus. Os filhos físicos, esses não são necessariamente, embora eles se orgulhem e chamem de Abraão de pai, mas não necessariamente, porque Abraão também teve Ismael. Abraão teve Ismael e Isaac. Ismael veio primeiro e depois veio Isaac. Mas esses não são os filhos da promessa. Entende? É isso que o apóstolo está dizendo. Então não se vangloriem vocês só porque vocês têm uma descendência humana. Porque não é por aí. Esses da descendência humana só serão resgatados se tiverem a mesma fé que Abraão teve. Entende? Já que querem, né, que tudo seja de forma física, então que assim seja. Entende? Então tudo tem que ser por fazer, por feitio, por observação de regras, de normas, de tradições. Então a pessoa precisa se sustentar do início até o fim. Tem que ser, né, tem que ter força, né? Boa sorte. A gente costuma dizer sempre boa sorte. Então, né, a gente já viu que a fé de Abraão produziu as obras que levaram, né, a ele ser conhecido universalmente como o pai da fé, tanto dos que são judeus quanto dos não judeus, desde que manifestem esse tipo de fé, uma fé que agrada a Deus, uma fé que traz à existência aquilo que ainda não se vê, aquilo que não existe. Ou seja, confiar na palavra de Deus, confiar que Deus é fiel para cumprir a palavra dele, aconteça o que acontecer. Ainda que a fé fraqueje, resta a esperança. E quando a esperança fraquejar, aí existe a confiança em Deus, sabendo que ele não falha. Se ele nunca falhou, ele não vai falhar a primeira vez conosco, não é verdade? Então, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Não foi mediante a lei. A lei ainda não existia naquele tempo. Mas Deus prometeu, lembra? Sai da tua tenda e olha para o céu. E aí vê se você pode contar as estrelas. Assim será a tua descendência. Foi isso que Deus disse. Então, a promessa não procede da lei. A promessa veio antes da lei. Ou seja,
Nós lemos lá em Gálatas 3, né? A promessa veio 430 anos antes da lei. Então a promessa ela não pode ser anulada pela lei. Aqui no mundo a gente tem no direito uma coisa chamada direito adquirido. Um direito adquirido não se perde. Tudo isso é sombra da justiça de Deus, né? Do poder legislador de Deus. Tudo procede da mente maior, do justo juiz maior, o juiz de todos os homens. Isso é lindo demais, meu Deus do céu. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu fico assim impressionada como ele é célebre em tudo que ele faz.